Olá, queridos alunos. Hoje nós vamos falar sobre uma função importante da membrana plasmática, que é o transporte. Então vamos lá. Inicialmente, foram feitos estudos utilizando bicamadas lipídicas sintéticas em laboratório para estudar quais tipos de substâncias conseguem passar por essa bicamada. Note que moléculas hidrofóbicas pequenas, como oxigênio, CO2, nitrogênio gasoso, benzeno, passam livremente pela bicamada lipídica. Da mesma maneira, moléculas polares pequenas não carregadas, como água, glicerol, etanol, também passam livremente pela bicamada lipídica. Entretanto, moléculas polares grandes, não carregadas, e íons, cátions e ânions, como aminoácidos, glicose, nucleotídeos, sódio, potássio, bicarbonato, hidrogênio e outros íons, eles não passam pela bicamada lipídica. Então, isso veio confirmar o que estudamos na última aula, que a bicamada lipídica ela é semipermeável. Moléculas hidrofóbicas pequenas ou moléculas polares pequenas conseguem passar. Porém, moléculas grandes ou íons não conseguem passar. Então, como será que essas moléculas que não passam pela bicamada conseguem passar? Então, a partir de agora, nós vamos ver os tipos de transportes que podem ocorrer na membrana plasmática. Antes disso, observe no nosso esquema que cada membrana de cada compartimento possui seu conjunto de proteínas carreadoras ou transportadoras. Observe, a membrana plasmática desta célula contém proteína transportadora para nucleotídeo, outra para o açúcar, outra para o aminoácido e outra para o sódio. Olha que legal! Então, aquelas substâncias, vou voltar, olha, essas todas aqui, olha, que não passam pela bicamada, vão passar por proteínas que se encontram na bicamada. Lembra da aula passada que vimos que a membrana plasmática contém proteínas que podem, inclusive, se movimentar na bicamada lipídica? Porque a bicamada é fluida. Então, você nota que, neste tipo celular, nós temos 4 diferentes proteínas transportadoras. Observe que eu tenho aqui dentro dessa célula um compartimento fechado chamado lisossomo. Observe que ele tem uma proteína transportadora para transporte de hidrogênio. Já temos aqui, olha, a mitocôndria, que contém proteínas transportadoras para o piruvato, que é a glicose quebrada na respiração aeróbia, certo? E uma proteína para transporte de ATP, que é a energia que é produzida dentro da mitocôndria, mas utilizada fora dela. Então, note que são muitas proteínas carreadoras e cada molécula tem a sua proteína. Então, nós temos 3 tipos de transporte. Então, temos transporte passivo, ativo e transporte mediado por vesículas. Vamos um por um. Transporte passivo pode ser de 3 tipos: difusão simples, osmose e difusão
facilitada. Todos os transportes passivos são aqueles em que a substância ela passa sempre a favor de um gradiente de concentração. E este transporte, ele não requer gasto de energia. No caso da difusão simples e da osmose, a substância passa diretamente pela bicamada lipídica. Então, eu não preciso de uma proteína carreadora ou de transporte. Já na difusão facilitada, a passagem de íons e de moléculas polares, elas necessitam de uma proteína de transporte. Então, vamos ver um por um agora. Difusão simples é quando as moléculas movem-se de uma região mais concentrada para uma menos concentrada. Então, vamos observar esse esquema. Eu tenho aqui a membrana plasmática e a sua bicamada lipídica. E eu tenho uma substância chamada oxigênio, um soluto. Observe que o meio externo é muito concentrado de oxigênio. Então, eu falo que o meio externo é hipertônico. O meio dentro da célula, ele é hipotônico. Note, eu sempre vou ter dois meios. Um é hipertônico e o outro, o hipotônico, sempre. E neste caso, o oxigênio, ele consegue passar diretamente pela bicamada lipídica. Em qual sentido? Do sentido que tem mais oxigênio, olha a seta, para o sentido que tem menos oxigênio. Porque qual é a finalidade deste tipo de transporte? A finalidade é igualar as concentrações. Então, por que que ele é um transporte passivo? Porque a molécula, ela está passando a favor do gradiente, a favor do equilíbrio. Ou seja, está passando do meio mais concentrado para o meio menos concentrado para equilibrar. Então, não tem gasto de energia. Certo, gente? Vamos para a próxima. Olha esta outra. Osmose. Osmose é passagem de água, é a passagem de solvente. E a osmose, ela é um processo de transporte passivo, porque a água vai passar para o meio hipertônico. Qual é a finalidade? Dissolver o excesso e igualar os meios. Toda vez que eu tenho um transporte que eu quero igualar os meios, ele é um transporte passivo, não requer energia. Então veja aqui, eu tenho aqui três situações. Eu tenho um meio extracelular, eu tenho a bicamada lipídica e eu tenho o meio dentro da célula. Note que nesse primeiro caso, os meios estão isotônicos. A quantidade de soluto do lado de fora, a concentração de 15%, igual a de dentro, que também é 15%. Então, neste caso, a água, ela passa nos dois sentidos ao mesmo tempo, equilibrando. Está ficando igual 15% de concentração para o lado de fora e 15% de concentração do lado de dentro. Esse lado de dentro que eu estou falando é aqui, ó, dentro da célula. Então, a célula está normal. O segundo caso, você observa que o meio de fora, o meio externo da célula, ele está
hipertônico, tem 20% de concentração de um soluto. O meio interno, dentro da célula, tem 10%. Vamos igualar? Então, para onde que a água tem que ir? A água tem que ir na direção de onde tem o excesso. Então, dessa forma, a água vai sair de dentro da célula e vai para fora, para dissolver este excesso de 20% e chegar até 15%. E aí vai igualar os meios. O que vai acontecer com a célula? Ela vai entrar no processo de desidratação. Agora, a terceira situação. Nessa terceira situação, o meio externo está hipotônico em relação ao meio interno, que está hipertônico. Agora, eu tenho 20% da substância dentro da célula. O que vai acontecer para dissolver o excesso? A água vai passar do meio externo para o meio interno. Dependendo da quantidade que entra, esta célula pode sofrer lise, romper a membrana e, consequentemente, ocorrer o quê? A morte celular. Então, você nota que neste processo, quem está passando pela bicamada é a água. A função é a água vai dissolver o excesso. É um transporte passivo. Vamos para o próximo. Difusão facilitada. O que é isso? Neste caso, é o transporte de uma substância, de um soluto, mas este soluto não consegue passar diretamente pela bicamada. Então, este soluto ele precisa de uma proteína carreadora, que aqui no nosso esquema é a proteína em verde. Nós temos dois tipos de proteínas. Proteína canal, quando o que vai passar é uma molécula iônica. E proteína carreadora é quando vai passar uma molécula sem carga elétrica. Mas, de qualquer maneira, são moléculas maiores. Então, veja, no nosso esquema, o soluto é uma glicose. Aonde tem mais glicose, pessoal? Olha o desenho. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco glicoses no meio externo. E eu tenho uma no meio interno. Vamos equilibrar? Para equilibrar, a glicose tem que passar do meio externo, olha a setinha, para o meio interno. Então, é um transporte passivo. Não requer gasto de energia. Só que aqui, observe, para que essa glicose possa passar para o outro lado, necessita dessa proteína carreadora. Essa proteína terá um sítio ligante e ela vai estar com a sua porção superior aberta para que a glicose possa entrar nela. Então, no estado A, esta proteína tem a porção superior aberta e a porção inferior fechada. Depois que esta glicose se liga no sítio ligante da proteína, ocorre uma mudança de conformação. E no estado B, esta proteína agora vai fechar a sua porção superior e vai abrir a sua porção inferior, fazendo com que a glicose seja lançada no meio interno. Ok? Então, qual é a diferença do transporte anterior?
é que no transporte anterior, a substância passava pela bicamada. E agora, a substância precisa passar dentro de uma proteína, ok? E essa proteína, ela modifica a sua forma para conseguir transportar a substância de um meio para o outro. Agora vamos ver o transporte ativo. O transporte ativo agora, a substância vai movimentar contra o gradiente de concentração. Então, você não vai equilibrar os meios. Desta maneira, vai ter que ter gasto de energia. E a substância passa também dentro de uma proteína carreadora. Note o nosso esquema. Eu tenho aqui uma bicamada lipídica e eu tenho uma proteína carreadora. Existe uma substância aqui, que é esse quadradinho preto. Observe que essa substância quer passar do meio interno, olha a seta, para o meio externo. Então, neste caso, olha aqui o nosso desenho. A substância está passando contra o gradiente de concentração, né? Ela está indo do meio hipotônico, onde só tem uma, para o meio hipertônico, onde tem três. Então, essa substância está forçando a passagem. E para isso, a célula vai precisar gastar energia. Então, basicamente, a diferença de um transporte passivo para um transporte ativo é o gradiente de concentração. Vamos dar alguns exemplos. O primeiro tipo de exemplo de transporte ativo, ele é chamado de bomba. Então, temos aqui o exemplo da bomba de sódio e potássio. Observe. No esquema, eu tenho a bicamada lipídica, eu tenho uma proteína em verde carreadora, e esta proteína tem dois sítios ligantes. Em cima, o sítio que vai ligar o potássio, que está representado por esse quadradinho amarelo. E aqui embaixo eu tenho um sítio para a ligação do sódio, que é a bolinha azul. Observe, aonde existe maior concentração de sódio? Olha o desenho. Maior concentração de sódio está no meio externo. Se fosse um transporte passivo, o sódio passaria do meio externo para o meio interno sem gastar energia. O potássio é o contrário. O potássio, eu tenho maior concentração de potássio no citosol da célula, ou seja, no citoplasma da célula. Num transporte passivo, ele teria que sair para fora da célula, onde tem menos. Então, veja que esses dois sentidos iria igualar. Mas o desenho mostra o contrário. O sódio está ligando dentro da célula, observe a seta, e ele está indo, sendo transportado para fora. Veja, o sódio está indo para um espaço que já tem muito. Então, não vai igualar. O potássio, a mesma coisa. Note a seta. O potássio vai se ligar ao seu sítio ligante e ele vai ser transportado para dentro, para uma região que já tem muitos potássio. Então, veja que o transporte das duas substâncias está contra o gradiente. Então, como é que essas duas substâncias vão passar contra o gradiente? A célula terá que fazer a quebra da molécula de ATP.
Então, esse ATP, esse T significa 3 fosfatos. Então, a célula quebra a molécula e libera um fosfato. E fica somente com 2. Esse fosfato liberado é a energia necessária para fazer o transporte. Então, note que a substância está indo contrário ao que é para igualar. Então, toda vez que uma substância vai contra o gradiente, a célula, gasta energia. Neste primeiro caso, todo transporte que representa uma bomba significa que a célula quebra o ATP para liberar energia para que esses transportes possam acontecer. O transporte acoplado é um outro tipo de transporte ativo. Note, eu tenho aqui uma bicamada lipídica e eu tenho uma molécula, uma proteína carreadora em verde. Você observa que a molécula em amarelo claro, ela é uma molécula que ela está passando do meio externo para o meio interno. Só que esse transporte, chamado de uniporte, porque é uma substância só, né? Ele é passivo. A substância está passando de um meio que tem muito para um meio que tem pouco. Não gasta energia. Entretanto, este íon, que é esse quadradinho vermelho, e esse losango aqui, esse triângulo aqui, vermelho também, são 2 íons. Eles estão passando contra o gradiente. Então, o que que esse íon faz? Ele não consegue passar direto pela proteína, porque o transporte desse íon é um transporte ativo. E aqui não tem gasto de energia por quebra de ATP. Então, de onde a célula tira a energia para a passagem desses íons? Ela tira a energia da passagem da outra molécula que está entrando no transporte passivo. Então, falando a grosso modo, quando esta molécula em amarelinho estiver passando, o íon, ele pega uma carona, ele acopla nesta proteína, olha o sítio ligante dele, e ele entra junto. Então, por isso que é chamado de transporte acoplado, porque o íon vai acoplado a outra substância. Quando as duas substâncias passam no mesmo sentido, eu chamo esse transporte acoplado de simporte. E quando as duas substâncias estão passando em sentido contrário, eu chamo de antiporte. Então, note, no transporte acoplado, sempre vai ter uma substância passando por transporte passivo e a outra acoplada por transporte ativo. Ok? Vamos fazer uma analogia. Suponhamos que esta célula seja uma sala e a proteína é a porta da sala. Tem 2 pessoas querendo entrar na sala. 2 pessoas diferentes. A primeira pessoa é da turma da biologia celular alimentos. A outra é da biologia celular zootecnia. E a sala de aula aqui, certo? Ela tem muito aluno da biologia celular de zootecnia. Então, este aluno do alimentos, ele está passando desse local aqui que tem muito aluno
para dentro da sala onde tem pouco aluno de alimentos. Então, a passagem desse aluno pela porta é um transporte passivo, porque está passando o aluno de alimentos de um lugar que tem muito aluno para um lugar que tem pouco aluno de alimentos. Mas tem aqui um aluno da zootecnia e ele quer também entrar na sala. Só que a sala já tem muito aluno da zootecnia. Então, o que ele faz? Ele não consegue passar sozinho. Por quê? Porque o transporte não é passivo. Não é passivo, já tem muito aluno aqui dentro da zootecnia. O que ele faz? Ele espera. Quando o aluno do alimentos abrir a porta e entrar, ele pega uma carona e entra junto. Ok. Então veja, o aluno do alimentos entrou de forma passiva. Ele abriu a porta sozinho. Não precisou de gastar energia. Já o aluno da zootecnia, veja bem, ele então não consegue abrir a porta sozinho, mas ele pega uma carona no outro aluno. Então, isso é um transporte acoplado, certo? Aqui também é um transporte acoplado, só que em momentos diferentes, ok? Então, enquanto um aluno está entrando de forma passiva, o outro aluno ele está saindo de forma ativa pela mesma porta. Então, são sentidos contrários. Então, eu falo que o transporte é um antiporte, ok? Então, veja, temos aqui um exemplo de transporte acoplado do tipo simporte. Então, veja, nós temos aqui a membrana celular, a bicamada lipídica, a proteína carreadora em verde, o meio extracelular e o meio intracelular. Note, aonde tem maior concentração de sódio? Do lado de fora da célula. Aonde tem maior concentração, que aqui no caso está representado por esse sinalzinho mais. Aonde é que tem maior concentração de glicose? Do lado de dentro. Então, o que seria um transporte passivo? Passivo é a favor do gradiente. Então, olha só, o que seria o passivo? O sódio, ele iria entrar para dentro da célula e a glicose iria sair para fora da célula. Isso é transporte passivo. Só que olha o que está acontecendo. A proteína carreadora, ela abre a sua parte superior e entra nela tanto o sódio como a glicose. Então, olha, a substância irá passar do meio de fora para dentro, certo? Então, essa proteína abriu a sua porta superior e entrou o sódio e entrou a glicose. Depois, essa proteína muda sua conformação, fecha a parte superior, porque ela não quer que entre mais, abre a parte inferior e libera as duas substâncias, olha, a glicose e o sódio dentro da célula. Mas observe que o sódio, ele está passando de uma região que tem muito sódio, olha aqui, ele está entrando, ele está vindo de uma região que tem muito sódio, para uma região que tem pouco sódio. Então, o transporte do sódio tá igual a esse gradiente aqui, olha. Então, eu falo que o transporte do sódio é um transporte passivo. Mas a glicose, ela está indo do lado de fora, que tem pouca glicose, para dentro, que já tem muita.
Então, a glicose está fazendo o sentido contrário ao gradiente. Então, a glicose faz um transporte ativo. E como é que ela faz para entrar? Ela tem que ter energia. Todo transporte ativo gasta energia. O que que ela faz? Ela acopla ao sódio. Veja, quando a proteína abre para o sódio entrar, a glicose aproveita e entra junto. E passa. Veja que as duas substâncias estão passando no mesmo sentido, de fora para dentro. Então, eu chamo esse transporte de sim-porte. Então, fechando, a- o sódio está passando por transporte passivo e a glicose está passando por transporte ativo, acoplado ao sódio. Deu para entender, pessoal? Espero que sim. Aqui nós temos um exemplo da célula do nosso intestino. Eu tenho aqui a célula intestinal. Na região vermelha, nós temos a luz do intestino, onde está a comida. E aqui embaixo, o líquido extracelular, aonde a gente tem a corrente sanguínea. Note que a concentração de glicose, ela é mais alta dentro da célula. E ela é baixa na luz do intestino e no líquido extracelular. A glicose, ela está querendo passar da superfície apical da célula, ou seja, do ápice da célula que está voltado para a luz, a glicose quer passar da luz do intestino para dentro da célula. Claro que ela vai passar através de uma proteína carreadora, que aqui no desenho é esse quadradinho azul escuro. Mas olha, ela está querendo passar de uma região de baixa concentração de glicose para uma região de alta concentração. É um transporte ativo. Opa, precisa de energia. O que que ela faz mesmo, gente? Ela acopla ao sódio. Olha o sódio aqui. Então, ao mesmo tempo passa o sódio por transporte passivo e a glicose por transporte ativo. Então, como é que a gente chama esse transporte mesmo? Acabamos de ver anteriormente um simporte de glicose e sódio. Agora, a glicose quer passar para o líquido extracelular. Ela vai passar dentro dessa proteína aqui, que é um quadradinho preto. Neste caso, a glicose quer passar de um meio que tem alta concentração de glicose para um meio que tem baixa concentração. Opa, transporte passivo, ela vai igualar os meios. Então, aqui, ela não precisa de energia. Então, estou te mostrando tanto o transporte ativo da glicose, da luz do intestino para dentro da célula, e o transporte passivo da glicose, de dentro da célula para o líquido extracelular. Ok? E, por último, o último tipo de transporte, que é o transporte mediado por vesículas. Nesse caso, veja o desenho. Eu posso ter uma substância que está entrando na célula através de uma vesícula. Então, esse transporte é chamado de endocitose. Mas eu também tenho uma substância que está sendo secretada para fora da célula. Então, nós temos uma exocitose. Nós temos 3 tipos de transporte de entrada na célula: fagocitose, pinocitose e endocitose mediada por receptores. Vamos lá. A fagocitose é um processo, um transporte de uma partícula grande, uma partícula sólida, que ela não consegue passar nem pela bicamada lipídica e nem pelas proteínas carreadoras. Então, neste caso,
A membrana plasmática, ela irá emitir uma evaginação que chama pseudópode, que vai englobar essa partícula sólida e trazer para dentro da célula, formando então uma vesícula chamada fagossomo. Pinocitose é quando a célula ela quer ingerir uma substância fluida, líquida. Então, neste caso, a membrana plasmática irá emitir uma invaginação e o fluido vai cair dentro desta invaginação, que vai se desprender da membrana e produzir uma vesícula chamada pinossoma. E endocitose mediada por receptor, a substância que aqui está representada por uma estrelinha só consegue ser endocitada quando ligada a um receptor de membrana. E aí vai formar também uma vesícula. A exocitose é o contrário, é a saída, é a secreção de uma substância. Então, você observa que eu tenho aqui uma vesícula secretora contendo uma substância. Essa vesícula, então, a membrana dessa vesícula vai se fundir com a membrana plasmática da célula e a substância será lançada, será secretada para fora da célula. Ok? Que tipo de substância? Proteínas, polissacarídeos, neurotransmissores, lixo celular, hormônios. Então, você observa que tanto na endocitose quanto na exocitose, as substâncias são grandes e necessita que a membrana plasmática busque, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Vejam várias vezes se precisar. Boa sorte no estudo dirigido 4 e a gente tira as dúvidas na nossa próxima aula síncrona. Fiquem com Deus e tudo de bom, pessoal.